A desgraça de um feitiço e o seu trágico final. Eu me chamo Andréia. A história que eu quero contar aqui fala das consequências que eu vivo até hoje sobre atitudes desesperadas que tomei tempos atrás para conseguir o que eu mais queria: conquistar o coração de um homem. Eu estava com apenas 18 anos. E foi com essa idade que eu conheci Mauro, um homem de 32 anos, por quem eu fiquei completamente apaixonada. Acontece que Mauro, por ser um homem muito bonito, muito charmoso, considerado um verdadeiro galã, na verdade nem ligava para mim. Ele estava sempre envolvido com mulheres mais assim da sua idade. Mulheres, vamos dizer, mais experientes, mais maduras. E aos olhos dele eu não passava de uma garotinha. Só que eu passei a investir pesado para chamar a sua atenção. Passei a usar roupas provocantes. Fazia de tudo para me insinuar. E ao invés de chamar a atenção dele, com isso eu comecei a chamar a atenção de outros homens. De rapazes ali do meu ciclo de amizades. E bastou isso. Bastou eu começar a ficar com outros rapazes que Mauro um dia acabou se engraçando comigo. E nós ficamos uma primeira vez. Na minha cabeça, o meu sonho de conquistar Mauro começava a se materializar, a se concretizar. Mas só na minha cabeça, porque depois desta primeira vez em que ficamos, Mauro simplesmente me cancelou, me anulou. Ele não estava nem aí comigo. Ficou comigo um dia, ficou comigo uma vez e continuou, sabe, sendo um homem paquerado por muitas. Voltou a ficar, vamos dizer assim, com outras mulheres e praticamente me escanteou, me deixou de lado. E era assim. Com a minha persistência, quando ele bem queria, quando ele bem entendia, ficava comigo. Eu satisfazia os seus desejos e depois era colocada novamente na geladeira. Isso começou a me perturbar, isso começou a mexer demais com minha cabeça, começou a mexer demais comigo. Eu, completamente louca por Mauro. Sabe quando você tem a sua mente voltada para uma pessoa? Eu estava agora mais do que nunca decidida. Eu faria qualquer coisa para ter aquele homem só para mim. Eu não suportava vê-lo com uma, com outra, aqui, ali, sabe? Então eu decidi apelar ao extremo e procurei uma mulher conhecida por Mãe Zulu, conhecida no bairro por fazer trabalhos de amarração. Eu fui até a casa, vamos dizer assim, dessa feiticeira, e logo que cheguei, ela já foi me falando: presta bem atenção no que eu vou te dizer, filha. Eu consigo amarrar o homem que você quiser, mas depois você não vem aqui querendo desfazer o trabalho, porque não tem volta. Isso vai custar para você um certo dinheiro, mas eu garanto para você que esse homem vai comer nas suas mãos. Vai comer bonitinho nas suas mãos. E tem mais: se não der resultado, eu devolvo o dinheiro em dobro. Palavra da Mãe Zulu. Então decida. Se você quiser, você vai ter o homem que você quiser. Mas depois não se arrependa, porque aí não vai ter volta. Era tudo que eu queria ouvir. Era tudo. Mãe Zulu me deu uma lista de coisas que ela precisava: fios de cabelo, fotos e, se possível, uma peça de roupa íntima de Mauro, para que ela começasse a fazer o trabalho.
e me pediu realmente uma quantia em dinheiro para ela também cuidar dos preparativos. Para se ter uma ideia, eu fiz até um pequeno empréstimo para poder preparar tudo, inclusive pagar aquele dinheiro para a mãe Zulu. Eu participava de coisas assim que eu diria hoje macabras durante todo o processo daquele trabalho de amarração. Até uma taça de sangue de um animal que eu nem sei qual é, eu tive de tomar, uma pequena taça. Mas para mim nada daquilo me importava, desde que eu tivesse o resultado que eu queria. O problema era conseguir uma peça íntima, para ser mais sincero, uma cueca. Então um dia eu fiz de tudo para sair com o Mauro e disse a ele que eu queria como lembrança uma cueca dele, para quando ele não estivesse comigo, eu pudesse acariciar a cueca, eu pudesse beijar a cueca. Eu até disse a ele que tinha levado na bolsa uma cueca nova, mas desde que eu levasse aquela cueca dele. E ele, sabe, todo assim, dono da situação: pode levar a cueca, meu amor, pode levar a cueca, desde que você me dê outra. E eu na hora dei a outra para ele. E algumas semanas depois de ter concluído aquele trabalho com mãe Zulu, conforme ela havia prometido, eu comecei a colher os primeiros resultados. Eu estava em um shopping passeando com uma amiga quando o meu celular tocou. Andréia? Sim, sou eu. É o Mauro. Sabe o que é? Eu estava pensando, se você não for fazer nada hoje à noite, eu gostaria de ir em um barzinho com música ao vivo com você. Você aceita? Aquela ligação já era a primeira prova de que o feitiço estava funcionando. Pois durante todo o tempo em que eu conhecia Mauro, ele nunca havia me ligado uma vez sequer, ainda mais me convidando para a gente ir num barzinho com música ao vivo. Aceitei na hora. Sim, quando desliguei o telefone e contei para minha amiga que ele havia me convidado para sair, ela nem acreditou. E eu aproveitei que estava no shopping, passei em uma loja de roupas íntimas, essas lingeries, né? Lojas de lingerie, e comprei uma lingerie bem provocante. Daquelas lingeries que o homem baba, pois eu queria que a nossa noite acabasse em um motel. Começasse no barzinho com música ao vivo e terminasse num quarto de motel. Dito e feito. Na verdade, quando eu me encontrei com Mauro e entrei em seu carro, ele nem falou oi. Já veio com tudo pra cima de mim, me abraçando, me beijando, feito um louco. O barzinho? O barzinho? Quem é que lembrou naquela hora do barzinho? Fomos direto para o motel. E a partir daquele encontro, outros começaram a acontecer com uma frequência. Até que chegou o dia que eu tanto esperei. Mauro, com todas as palavras, apaixonado por mim, me pediu oficialmente em namoro. Eu quero namorar você. Você me aceita como seu namorado? As coisas, o jogo, vamos dizer assim, havia mudado. As coisas estavam agora do jeito que eu queria. E Mauro, que sempre foi um homem muito seguro de si, sempre bancando o bonzão, o paquerado, sabe, aquele cara que chegava e as mulheres em cima, né? Passou a ser o meu verdadeiro cachorrinho. Ele fazia tudo o que eu queria, me enchia de mimos, estava toda hora querendo me agradar, não queria ficar longe de mim. Em outras palavras, virou um grude. Não era isso que eu queria? Ver aquele homem disputado na minha mão, como disse mãe Zulu, comendo na minha mão. Eu estava realizada. Eu estava assim, sabe, passava por outras mulheres, outras garotas com ele e enchia o peito, erguia, empinava o nariz, erguia a cabeça e dizia intimamente, né, para mim mesma: estão vendo aí?
Vocês não estão enxergando aí? Então badem, badem, porque ele é meu, só meu. Mas o que estava bom demais, aquela coisa de ser muito pegajoso, passou a me incomodar. Quando estávamos longe, ele não parava de me ligar, mandava mensagens, morria de ciúmes de mim. Sabe, aparecia de surpresa no meu serviço, no meu trabalho. Quando eu chegava em casa, ele já estava no portão me esperando. E isso começou a me sufocar. É muita tensão, é muita presença. Sabe, aquilo começou a me sufocar, o termo é esse. E não demorou muito para eu me enjoar de Mauro. Para ser bem honesta, eu já tinha conseguido o que eu queria. Eu estava pensando numa forma de colocar um ponto final nesse namoro, porque eu já estava enjoada. Aliás, quem come muito melado, enjoa. E aquele melado, aquele grude, eu estava sufocada. E aí começou uma outra fase difícil na minha vida. Agora, a mãe Zulu falou com palavras claras: não vai ter volta, filha. Não vai ter volta, hein? Então veja bem que você vai querer, mas veja bem que você vai fazer. Bom, agora, antes eu queria tanto Mauro, agora eu queria a distância dele. Já não suportava mais nem olhar para a cara dele. E a cada dia que se passava, ele se declarava ainda mais, me dava presentes, tentava me agradar, e tudo aquilo que eu já não estava aguentando mais, insuportável. Pensei até em procurar novamente mãe Zulu. Mas, mais uma vez, eu me lembrei do que ela havia dito. Esse trabalho não tem volta, filha. Veja bem o que você vai fazer. E então eu resolvi cuidar disso à minha maneira. Pois se eu fizesse alguma coisa que magoasse profundamente Mauro, com certeza ele terminaria comigo. Então eu comecei a bolar. Se um dia eu fiz um plano, eu arquitetei um plano para conquistá-lo, agora eu tinha que bolar um plano para que ele terminasse comigo, para que ele fosse embora. E a maneira mais fácil que eu pensei, que eu achei, foi a de magoá-lo profundamente. De que forma? De que maneira? Traí-lo e deixar que ele soubesse. E foi dessa maneira que eu coloquei o meu plano em ação. Comecei a colocar o meu plano em ação. Na nossa turma de amigos, um rapaz chamado Pedro, que eu sabia que era louco para sair comigo. Então, quando estávamos todos reunidos, eu passei a dar bola para Pedro. Eu comecei a conversar com ele, dar risada com ele, ficava olhando para Pedro. E não demorou muito que Mauro começou a perceber e a se implicar com aquilo. Meu plano estava funcionando. E agora eu precisava ir ao extremo, ou seja, um plano para de vez sair com Pedro e fazer com que Mauro soubesse disso. Comecei então a trocar mensagens por celular com o Pedro. Em uma dessas mensagens, eu escrevi que eu queria me encontrar com ele. Sabe, pois eu queria ficar mais a sós com ele. Ele entendia bem o que eu queria dizer. Você está entendendo, né, Pedro? Eu quero ficar mais a sós com você. E Pedro entendeu. Respondeu a mensagem combinando horário e dia. E que ele me pegaria na saída do meu trabalho. E para que Mauro soubesse disso tudo, no dia anterior a esse encontro, eu acabei deixando propositalmente o meu celular no carro dele, quando ele me deixou em casa. Pois eu sabia que ele iria fuçar. Ele estava assim nesse ponto, de fuçar em tudo, de abrir gaveta, de abrir bolsa, de olhar celular. Eu pensei, vou deixar que o celular com a mensagem, trocada entre eu e Pedro, ele vai descobrir tudo. E não demorou muito, Mauro ligou em minha casa e disse que eu havia esquecido o meu celular no carro dele e que ele o traria para mim. Ótimo. E para provocá-lo, eu disse: olha, me traga rápido, Mauro. E não mexa no meu celular, hein? Não mexa no meu celular, pois eu detesto isso. Por favor. É claro que eu sabia que Mauro iria mexer, principalmente
Depois do jeito que eu falei, não mexa no meu celular, hein? Não mexa no meu celular. Aí que ele iria mexer. E de fato, ele mexeu. É como que eu tivesse despertado nele aquele... Por que ela não quer que eu mexa no celular? Alguma coisa tem. E mexeu. E encontrou aquelas mensagens. Ele demorou um pouco. Chegou em casa. Chegou completamente transtornado. Chorando feito criança desesperada. Já desceu do carro gritando com o celular na mão. O que é isso, Andréia? O que significa essa mensagem? Quer dizer que amanhã você vai no motel, vai sair com o Pedro. Você está me traindo, sua vagabunda. Você está me enganando. Como você pode fazer isso comigo? Se eu faço tudo para você, eu te trato como uma rainha. E em troca você me dá isso? Traição? É isso que eu mereço? Depois de tudo que eu faço por você, é isso que eu mereço? Sua ordinária, sua safada, sua vagabunda. Pronto. Mais uma vez eu consegui o que eu queria. É claro que a partir daquele momento, ele iria terminar comigo. Estava tudo acabado entre nós. Mas, apesar de todo o escândalo que ele estava fazendo na porta da minha casa, eu apenas olhava para ele com um sorrisinho assim, sabe? Meio de quem está assustada, de quem está meio satisfeita, né? Eu queria vê-lo era com mais raiva, mais magoado ainda e fosse embora, porque eu não estava mais nem aí com ele. Meus pais saíram assustados no portão. Mauro disse para os meus pais que eu não valia nada, que eu não prestava. Inclusive mostrou as mensagens que eu troquei com outro. Olha aqui, seu Manuel. Olha aqui, seu Manuel. Olha aqui, dona Helena. As mensagens que a sua filha trocou com outro cara. Olha aqui. E jogou meu celular no chão. E pisou em meu celular. E disse para que eu esquecesse ele de vez. Me esqueça de vez. Tá tudo terminado entre nós. Me esquece para sempre! Quando ele disse isso, olhando para mim, eu intimamente me senti mais uma vez realizada. O meu plano havia dado certo. Mauro saiu então da garagem da minha casa chorando desesperadamente, na rua tomada por pessoas que assistiam àquele escândalo todo. E antes de entrar no carro, meu pai foi atrás de Mauro, pedindo que ele não saísse daquele jeito, nervoso, fora de si, desorientado, que ele esperasse um pouquinho mais, que ele se acalmasse. O meu pai iria, inclusive, buscar um copo d'água. Aliás, pediu para minha mãe, traz um copo d'água. Quando nisso, foi nessa hora que eu jamais imaginava acontecer o que aconteceu. O feitiço virar contra o feiticeiro. A mãe Zulu havia dito que eu pensasse bem antes de fazer, porque, filha, não vai haver volta. Não vai haver volta. E agora acontece aquilo que eu nunca imaginava. Mauro, que já estava no carro pronto para sair, o meu pai ali pedindo para que ele tivesse calma, tomasse um copo d'água antes, ele sai de dentro do carro, vem em passos largos, pisando duro no chão, vem em minha direção, saca um revólver e diz: se você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Apontou a arma em minha direção. Quando nessa hora, na rua, meus pais: não faça isso, não faça isso. E ele deu um tiro. O tiro pegou bem aqui no meu ombro. E com o impacto da bala, eu caio no chão. Em seguida, ele aponta a arma para sua cabeça e aperta o gatilho. E cai sem vida no chão. O tumulto tomou conta da rua. Eu caí dali no chão com uma bala no ombro. E Mauro morto na porta da minha casa, com o tiro que ele deu na própria cabeça. O tumulto tomou conta da rua. Eu caí dali no chão com uma bala no ombro
e Mauro morto na porta com aquele tiro. Eu jamais imaginei que ele fosse capaz de uma coisa dessas. Aliás, nunca pensei que o que eu pensava em fazer, o que eu estava fazendo, pudesse chegar a esse ponto. Eu fiquei então totalmente enlouquecida, desesperada. Fui internada, passei por cirurgia para a retirada da bala, enquanto Mauro era velado e enterrado. É claro que tudo isso acabou me trazendo muitos problemas, não só com a família de Mauro, mas como também com a minha. Ninguém aceitava o que eu havia feito, ninguém. Fui condenada por meus pais, pela família de Mauro e por todos. Hoje, anos depois, sou uma mulher triste e sozinha. Não aguentei mais viver com a minha família, pois a todo momento eles jogavam na minha cara a morte de Mauro. Todas as pessoas que me conheciam se afastaram de mim. E o jeito foi mudar e tentar reconstruir minha vida em outro lugar. Eu sei que isso jamais sairá da minha consciência. Eu sei que eu fui a única responsável por Mauro ter feito o que fez. E tudo isso por causa de um feitiço. Um feitiço que virou contra o feiticeiro. Sim, ou contra a feiticeira. Eu. Primeiro fui até Mãe Zulu para conquistar aquele homem que tanto eu queria. Depois quis afastá-lo. E da pior maneira arquitetei um plano sem jamais pensar que culminaria no fim trágico com o qual terminou, com a morte de Mauro. Fiz tudo para ter Mauro ao meu lado. Fiz tudo para ter Mauro longe de mim. Porém, o desfecho foi esta tragédia. O do feitiço virar contra a feiticeira.